Atire a primeira pedra. Quem nunca gritou, brigou, fez o filho se sentir mal, teve vontade de bater no seu filho, em seguida arrependeu. Afinal de contas, o que define um pai e uma mãe é a culpa, não é nem o amor. O amor é muito óbvio. E aí nos sentimos o pior pai ou mãe do mundo. Só que nós precisamos lembrar que as crianças, todas, fazem pirraça e têm mau comportamento. Mas continua aqui comigo que você vai entender o que eu estou querendo dizer com esse vídeo. Calma que você vai entender. A principal coisa que eu quero passar para você hoje, para você entender, é que o comportamento dos nossos filhos, eles não têm tanta responsabilidade quanto nós sobre o próprio comportamento deles. O que eu quero dizer? Que os nossos filhos, eles são uma massa de modelar. E o que nós, pais, temos de responsabilidade diante disso? Que nós vamos modelar esses filhos para terem determinado comportamento. Obviamente, algumas coisas fogem do controle, mas de maneira geral, a maioria dos comportamentos das crianças são modeláveis e são possíveis de mudança desde que o adulto cuidador saiba exatamente o que fazer. Guiar os nossos filhos, netos, enteados, sobrinhos é nossa tarefa e não tarefas deles mesmos. E eu não estou tirando isso da nuca, da minha cabeça, não sou eu quem está falando isso, né? Isso já é comprovado cientificamente. A neurociência já sinalizou pra gente que o cérebro da criança e do adolescente, ele é formado a partir da vida adulta, com 18, 20, 22 anos. O que isso quer dizer? Que nós, pais, precisamos ajudar os nossos filhos a regular suas emoções, a lidar com essas emoções, para então ter um melhor comportamento diante das dificuldades que ele vai enfrentar. Quando o seu filho faz pirraça, você bate, briga, xinga, grita, bota ele de castigo, talvez você não saiba, mas isso tem sérias consequências para o comportamento dele. Consequências emocionais, gente, não é só sobre não ser marginal, não é só sobre não virar bandido, né? Não é só sobreviver a isso, eu apanhei e sobrevivi, não é só sobre isso. É sobre o seu filho ser capaz de falar não na hora que ele precisar falar. É sobre o seu filho falar o que ele pensa e sente. É sobre o seu filho ser emocionalmente saudável. É sobre o seu filho não ficar preocupado demais com o que pensam dele. É sobre sua filha não ser submissa ao marido. É sobre você conseguir se posicionar numa reunião. É sobre o que você pensa ser mais importante do que o outro pensa. É sobre tudo isso. 75% dos transtornos mentais são desenvolvidos a partir de experiências vividas na infância. O que isso quer dizer? Que seu filho de fato pode não virar marginal, de fato seu filho pode não virar bandido, mas ele pode ter efeitos colaterais por causa de uma criação desrespeitosa, por causa de uma criação violenta. E é exatamente isso que a gente não quer. A gente não quer aumentar a chance dos nossos filhos terem transtornos mentais. Haja vista que a gente pode fazer a nossa parte para a gente diminuir esse percentual. Além disso, temos também as crenças, né? Sou incapaz, não dou conta de fazer nada, faço tudo errado. Essas são crenças que foram desenvolvidas, foram criadas a partir de crianças que foram duramente criticadas. Crianças que os pais falam, olha, você faz tudo errado, você não faz nada direito. E a criança ela vai assimilando essas informações através de crenças. E essas crenças começam a limitar essas crianças na fase adulta. Você mesmo pode ter aí consequências de uma educação um pouco mais rígida, de uma educação violenta e não assimilar a isso, né? Talvez pensamentos como não dou conta, dificuldade de autoestima estejam ligados a isso e talvez você não saiba. Natália, entendi. Você está me falando coisas que eu já sei, que todo mundo sabe, mas eu já tentei de tudo e nada deu certo. Ok, eu de fato acredito que você tenha se esforçado, mas você não tentou de tudo de forma sistemática, de forma eficaz. Você tenta e desiste, tenta e desiste, tenta e desiste. Você não tenta o que é correto de determinada forma, bem instruído, e você também não tenta durante o tempo certo para que aquela intervenção dê certo. E é por isso que a ciência pode te ajudar. Por quê? Quando a gente sabe exatamente uma técnica que é comprovada cientificamente, a gente sabe exatamente como que ela tem que ser feita. Quando você sabe exatamente o que ela tem que ser feita, como ela tem que ser prosseguida e o tempo que ela tem que ser feita e quais os efeitos colaterais que vão ter daquela técnica, você sabe exatamente o que fazer e você está munido de conhecimento. Esse é um dos principais objetivos, motivos de eu ter criado esse projeto. Porque eu vejo muitas pessoas dando orientações e orientações que podem causar efeitos colaterais. Exemplo,
deixe o seu bebê 3 minutos chorando sozinho, que ele vai aprender a dormir sozinho. Ok, ele vai parar de chorar 1 hora porque de fato não funciona. Mas você não está adestando cachorro. É o seu filho. Ele vai desenvolver crenças negativas sobre abandono. E não é isso que você quer. Você quer simplesmente que ele durma à noite. Você não quer instaurar uma crença negativa que lá na adolescência e na vida adulta você vai ter problemas. E eu sei que eu tenho muito a agregar na sua vida como pai ou mãe, porque eu passei os últimos 16 anos estudando sobre o comportamento, sobre as consequências da punição, as consequências de um efeito aversivo, né, na vida da criança. E a técnica científica, o que significa técnicas científicas? O que significa psicologia baseada em evidência, padrão ouro para tratamento? Significa que houveram milhares de estudos que identificaram a eficácia de técnicas e de terapias, né? A TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, é que tem mais padrão ouro relacionado a transtornos. E isso quer dizer alguma coisa. Ou seja, se o seu filho está fazendo pirraça, existe uma técnica comprovadamente científica e eficaz para que você possa usar para que seu filho pare de fazer pirraça e que você faça o que tem que ser feito sem grandes consequências para o seu filho. Se o seu filho está chorando e não está fazendo pirraça, existe uma outra técnica que você vai usar que vai ajudar no seu dia a dia. Se você precisa tirar a fralda, se você precisa tirar a mamadeira, se você precisa dar limite, tudo isso existem técnicas específicas para cada uma dessas. Se você precisa ensinar um novo comportamento para o seu filho, também existe uma outra técnica. Se você precisa diminuir um comportamento do seu filho, também uma outra. Se você precisa trabalhar em você mesmo a paciência para que você consiga lidar melhor com o seu filho, outra técnica. Então, o que eu quero te dizer? Que existem técnicas estruturadas, existem pessoas que estudam muito para chegar na evidência científica. E eu sistematizei tudo isso para você, para facilitar a sua vida. E presta atenção, você vai fazer exatamente o que tem que ser feito, você vai estar bem instruída, você vai estar sem grandes ansiedades, porque você vai saber exatamente o que tem que fazer, sem gerar traumas no seu filho. É tentador, não é? E você não precisa estudar um curso inteiro de psicologia, sei lá, de gastar 50, 100 mil reais para aprender isso. E você também não precisa gastar com orientação de pais mais de 5 mil reais em orientações semanais. Então você não precisa disso tudo para aprender sobre o comportamento humano. Eu sistematizei tudo para você de forma organizada em 20 módulos. São mais de 16 horas de orientação de pais. Mas vamos em frente. E aí você deve estar se perguntando, mas quanto custa, né, para participar desse projeto que você estruturou de forma tão sistemática, né? Quanto custa para virar um jogo com meu filho? Quanto custa para deixar meu filho emocionalmente saudável? Quanto custa a minha paz para eu saber exatamente o que eu tenho que fazer e minimizar o sentimento de culpa depois? O valor é o seu filho saber falar o que pensa e sente, conseguir falar não pro coleguinha, conseguir ser assertivo com você, caso o seu filho, né, passe por algum tipo de abuso sexual, o seu filho conseguir falar o que pensa e sente, o seu filho não ser submisso com uma namorada, a sua filha, né, também. Eu tenho certeza que se você tivesse que pagar 100 mil reais para o seu filho ter certeza que ele seria emocionalmente saudável, qualquer um pagaria. Mas isso não existe, né? Mas aqui eu vou te dar ferramentas para você conseguir chegar até lá. E lembrando que tem um ponto muito importante. Nós, como pais, aumentamos ou diminuímos a chance do nosso filho ter transtorno. Então, infelizmente, muita coisa boa ou muita coisa ruim está na nossa mão. Por 597, você vai ter acesso a todo o meu curso, todo estruturado, e acesso a mim, com 3 meses de tirar dúvidas, né, dentro da plataforma. E pense que louco que é isso, né? São 3 pizzas, são um forno de micro-ondas. Qual que é o valor disso? Qual que é o preço disso? Né? É o preço de estar em paz, é o preço de saber exatamente o que fazer, é o preço de saber que está estudando para poder participar de uma educação respeitosa com seu filho, porque afinal de contas não basta ter intuição. Qual que é o preço do seu filho ter menos chances de desenvolver transtornos no futuro e crenças muito enraizadas que vão atrapalhar ele na hora de procurar um emprego, na hora de procurar uma namorada, na hora de ter uma boa autoestima? Qual que é o preço? E para te provar que eu acredito no meu produto e que eu acredito no que a ciência pode fazer por você, eu vou assumir todo o risco. Atualmente existe uma lei
que todo produto comprado na internet, você tem direito a arrepender de ter comprado por 7 dias. Dessa forma, acreditando no meu produto, eu vou te dar 14 dias, o dobro do tempo, para que você possa entrar, experimentar e, se não gostar, sem burocracia nenhuma, pegar todo o seu dinheiro de volta. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Eu tenho certeza que eu posso fazer diferença na sua vida e na vida do seu filho. Agora, bora começar. Rola a página aqui, entra pro nosso time que eu tô te esperando pra gente fazer diferença na vida da sua criança e da sua vida. Até lá!